Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, mais uma vez queremos trazer uma palavra sobre fé. A fé tem sido o grande combustível para que a gente atravesse o deserto pelo qual temos passado. E nós precisamos experimentar a fé como a certeza do que ainda não vemos. Todos os dias somos emboscados com uma notícia trágica, a morte de alguém. Hoje mesmo eu tive a notícia da morte de um querido, esposo da filha de uma amiga querida, e que o Senhor esteja ali consolando os corações. E essas coisas têm acontecido sempre de súbito. É uma enfermidade grave aqui, é outra enfermidade grave ali, é um falecimento aqui, outro ali, outro acolá. Isso tudo tem mexido demais com todos nós. E nós, mais do que nunca, precisamos do exercício dessa fé bíblica, que é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que ainda não são vistos. Essa semana eu orei por uma pessoa que estava bem mal de Covid, e ao mesmo tempo que orava, o coração esfriava. Eu não sei se era esfriava a palavra, mas o coração entristecia. A pessoa que veio me pedir oração é uma querida, estava com o coração muito abalado, e intimamente a minha oração era que o coração dela sentisse paz. Naquele mesmo dia, a pessoa foi chamada pelo Senhor. Também a oração é para que toda a família esteja sendo consolada. Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia na Epístola aos Hebreus, no grande capítulo dos heróis da fé, capítulo 11, e nós vamos ler dois versículos bastante conhecidos sobre fé, versículos 1 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, a primeira coisa que nós queremos fazer hoje na nossa oração é pedir que o Senhor aumente a nossa fé, renove o nosso ânimo, nos conduza em fortalecimento e graça, e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, encha nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que essa palavra de hoje, ela encontre abrigo nos corações. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Desejo nosso é mais uma vez trazer encorajamento, trazer ânimo. Não nós, mas como instrumentos de Deus, trazer a palavra trazendo ânimo e encorajamento para cada um de nós. O exercício da fé é algo indizível. E este capítulo, chamado de Grande Galeria dos Heróis da Fé, tem muito a nos ensinar sobre esse assunto tão difícil de compreensão. Logo nos versículos citados, aprendemos que fé é uma certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que ainda não vemos, pelo menos não com os olhos físicos. Como entender essa afirmação no meio das nossas agonias mais intensas? Quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho certezas no coração, cismas que são, na verdade, certezas de algo que ninguém consegue ver, ninguém consegue perceber, ninguém consegue discernir. E isso, no primeiro momento, traz muita angústia ao meu coração. E apesar desses 40 anos de caminhada com o Senhor, eu ainda não me acostumei ao sentimento
dessa certeza que parece que é algo simplesmente coisa da minha cabeça. E sempre que essa certeza bate, ou foi, ou é, ou está para ser. E em relação às orações, em relação às pessoas, em relação às agonias pelas quais passamos, precisamos desesperadamente, junto com essa certeza, experimentar essa paz que excede todo o entendimento. Este culto é um culto no qual nós oramos pelas causas impossíveis, por aquelas coisas que nós não podemos fazer absolutamente nada, coisas que do ponto de vista humano fogem à nossa alçada e são da alçada do Senhor. Segundo lugar, vamos passar por algumas escrituras que falam sobre esse assunto e eu convido vocês a ouvirem simplesmente. 1 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo diz que fé é dom de Deus. Falando aos Romanos 12, 3, ele diz que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um de nós. E ainda diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé ainda é um dos aspectos do fruto do Espírito, diz Paulo falando aos Gálatas. Em algumas versões a palavra é traduzida por fidelidade. Assim, todos os escolhidos de Deus recebem uma medida de fé, tanto para a salvação quanto para a vitória. E o interessante é que ela se multiplica pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa medida é um dom, e esse dom precisa ser exercitado como todos os demais dons. Assim, a fé é tanto um dom quanto um aspecto do fruto do Espírito Santo. Jesus ainda nos instrui, dizendo que se a nossa fé for do tamanho de um minúsculo grão de mostarda, deslocaremos montes e os lançaremos no mar. Claro que ele está usando uma metáfora, ele está usando uma figura ilustrativa, falando dos montes das dificuldades, dos montes das intempéries e de coisas desse tipo. Terceiro lugar, os textos citados no início ainda dizem que sem fé é impossível agradar a Deus e aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele é real e recompensa aqueles que o buscam em verdade. Como é essa recompensa? É a resposta de Deus pela qual ansiamos tanto. E essa resposta tanto pode vir do jeito que queremos, como do jeito de Deus, e que às vezes nós nos angustiamos com aquela resposta, mas Ele logo provê, Ele logo nos recompensa com aquela paz que aquieta nossos corações. A gente sabe que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É interessante que sempre que as pessoas citam esse versículo, dizem, a vontade de Deus é agradável, é perfeita e é boa. Não, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Tem que ser nessa ordem. Muitas coisas são boas e agradáveis, mas não são perfeitas. As coisas de Deus não deixam arestas. Por isso que são perfeitas. Pensemos agora na fé como uma semente. Toda semente precisa de uma boa terra, precisa de adubo, de água e de sol. E logo aqui o coração estremece. Descobrimos que o canteiro da fé é a situação adversa. A terra é o nosso coração. O adubo são as orações. A água que a fé precisa para brotar são as nossas lágrimas derramadas sob o sol da justiça que é o Cristo. O que é que nós deduzimos, refletimos, meditamos aqui ou aprendemos com tudo isso nessa breve meditação sobre fé, meditação tão necessária nos nossos dias? Primeiro, pensemos na fé como uma semente. Toda semente, eu repito, precisa de boa terra, precisa de água, precisa muitas vezes de poda. E descobrimos que o canteiro da fé é aquela situação que a gente diz assim, meu Deus, se tudo está bem, não precisa fé.
Mas o treino da fé é na situação adversa. E aí, eu queria dizer a vocês hoje, a terra é o nosso coração, o adubo, quero repetir, são as orações, a água que a fé precisa para brotar são as nossas lágrimas derramadas, sim, sob o sol da justiça, que é o Cristo. Tenho ousado esperar contra a esperança. Ouso regar esta semente bendita de fé com as minhas lágrimas, sob os raios acalentadores do sol da justiça, Jesus, meu Senhor e Salvador. Não há saídas humanas para nós. O nosso socorro, a nossa saída, a nossa esperança, a nossa porta, a nossa possibilidade é Cristo Jesus. Sei que um dia todo sofrimento cessará. Toda lágrima dos nossos olhos será enxugada e estaremos para sempre com o Senhor e experimentaremos delícias perpetuamente. Precisamos exercitar uma fé viva para suportar quando as coisas não saem como gostaríamos. E vamos combinar que nos últimos tempos elas têm saído como não gostaríamos, mas tem propósito de Deus. Nós somos alunos em treinamento na escola da fé. Creamos nisso. Que o Senhor, em sua misericórdia, entre com a providência nas situações difíceis que demandam fé em nome de Jesus. Exercitemos a nossa fé. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta que precisa ficar reverberando em nossos corações dia após dia. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que Ele nos encha de fé, que sejamos visitados com o aumento da nossa fé no nome de Jesus. Vamos orar por essas causas que para nós são impossíveis. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, recebe agora, Senhor, o primeiro dos nossos pedidos. Aumenta a nossa fé. Desce sobre nós, Senhor, um renovo na nossa fé e na nossa esperança. Recebe as demais petições que aqui estão. Visita os enfermos todos. Abençoa e consola os enlutados. Abraça os que estão sem ânimos, que estão precisando de fortalecimento. Visita os lares, as famílias. Restaura relacionamentos e que o teu nome, Senhor, em todas as coisas seja em tudo glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.